Segundo o Rabino Roni, Moisés, ou como diz na linguagem judaica, Moshe Rabbeinu, ele recebeu de Deus, lá no Monte Sinai, lá no Velho Testamento, 2 Bíblias, uma escrita e outra oral. E a oral seria justamente a Cabalá. Olha que assunto legal. Rabino Roni, bom dia, seja bem-vindo ao programa Diário News, TV Diário do Sertão, aqui na cidade de Cajazeiras, interior da Paraíba, já divisa com o Ceará. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês, direto de Jerusalém. Que horas são agora em Jerusalém, o Rabino? Agora são 2h20, mais ou menos, não é isso? Aqui são 9h20. Tá tão quente aí como aqui no Brasil, Rabino? Tá muito calor aí em Jerusalém? Não, a gente está começando o inverno já frio mesmo. Maravilha. Aqui nós estamos nesse exato momento com quase 30 graus. É calor. Rabino, você é brasileiro, não é isso? Carioca da Gema. Maravilha. Lá da capital mesmo, Rio de Janeiro, cidade. Exato. Sim, sim. Eu estava aqui na redação preparando a sua entrevista para ir ao ar agora, e os meninos perguntaram, mas o que é Rabino? Então, antes da gente entrar na questão de Cabalá, eu já vou fazer essa primeira pergunta, porque talvez a maioria das pessoas aqui não conheçam ainda o que é o Rabino. É como eu falei, eu creio que nenhum veículo de comunicação até agora abriu espaço para trazer às pessoas esse assunto chamado Cabalá e também judaísmo. Mas o que é o Rabino, Roni? Então, o Rabino é o líder espiritual do judaísmo. Para você ser Rabino, oficialmente, então, nós temos estudos muito intensivos, provas muito difíceis. Eu posso falar que eu sou formado em economia pelo FRJ. Para eu estudar para o rabinato foram pelo menos 3, 4 vezes isso. Realmente são provas bem profundas, que tocam em vários temas do conhecimento judaico. Então, depois de você fazer essas provas, você ganha o título de rabino. É verdade que você também tem vários tipos de certificados, sendo que o mais difícil, portanto, mais aceito, é o do Rabinato de Israel, do Rabinato Central de Israel, que realmente é o certificado que eu tenho. Para ser rabino, ele tem que ser judeu, tem que ser de família judia. Certamente, porque a gente está ensinando, o judaísmo, da mesma forma que um padre ele vai ser católico e assim por diante. Cada religião vai ter seu líder, que normalmente ele pode não ter nascido judeu, ele pode ser um convertido e assim assumir essa posição. Isso não tem problema nenhum. Legal. Rabino Roni, vamos entrar agora num assunto muito profundo e extremamente transformador, que é a Cabalá. E algumas pessoas já enviaram umas perguntas aqui para mim, e a maioria delas, mas o que é isso, esse negócio de Cabalá? O que é que a Cabalá tem a ver com o judaísmo? Rabino, é com você. Para começar, Moisés, eu tenho que te elogiar, tá? Porque de 100 pessoas, você falou Cabalá corretamente. As pessoas falam Cabala, e está completamente errado, tá? Cabalá é uma palavra hebraica que significa recebimento, tá? A pessoa fala Cabala, é que nem ela falar que ela vai ter entrevista com Moisés hoje, em vez do Moisés. Então ele começou mal, não é verdade? Então a Cabalá é um hebraico que significa recebimento. A Cabalá, como você mesmo introduziu, ela é parte da Torá oral, parte da Bíblia, parte do conhecimento que Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinai. Deixa eu explicar isso aqui brevemente. Se você ler a Bíblia, como ela está escrita, vamos falar agora do Pentateuco, tá? Sem entrar em mais coisas, porque a gente está falando do Monte Sinai. Então, se você entra no Pentateuco, você não consegue entender um monte de coisas que estão escritas lá. Nos níveis mais simples, eu posso te dar 1000 exemplos, mas eu vou te dar 1, 2, 3 exemplos, tá?
Por exemplo, se você vê, antes de Caim matar Abel, está escrito assim, e Caim falou com Abel, e os dois estavam no campo, e não está escrito o que eles falaram. Então, como é que eu sei o que eles falaram? Ou, por exemplo, está escrito para fazer o pacto da palavra, que em português a gente chama de circuncisão. Como se faz isso? Aonde se faz isso? Quando se faz isso? E agora eu posso dar 1 milhão de exemplos. Está escrito as franjas que tem que usar na roupa. Como é que eu sei como é que são essas franjas? Ou os filactérios. E assim por diante. Então, a Bíblia que a gente conhece, a Bíblia escrita, ela clama que há uma explicação sobre ela, que é a Torá oral. É a parte oral que foi transmitida por Deus a Moisés no Monte Sinai. Dentro dessa parte, a Bíblia não é somente um livro de leis, é um livro também de conhecimento para fazer a gente se aproximar e entender melhor a Deus, a nós mesmos também. Então, existe uma parte que é a parte mística, alguns chamam da parte oculta, e essa é a Cabalá. É até mesmo o próprio nome que diz recebimento, ou seja, ela é uma parte do recebimento que Deus deu a Moisés, parte do que Moisés recebeu de Deus. Então, essa é uma pequena introdução sobre o que é a Cabalá. Então, isso quer dizer que, claro que a gente está dentro do universo do Velho Testamento, né, principalmente do Pentateuco, né, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Moisés, ou Moshe Rabbeinu, ele recebeu lá de Deus, no Monte Sinai, 2 livros. Um, que é escrito, que é a Bíblia, como a gente conhece, né, o Velho Testamento, e o outro seria a parte oral, que seria justamente a Cabalá. Seria isso, né, Rabino? Então, para começar, só uma pequena observação interessante. Você fala correto, eu estou muito bem impressionado, tá? Moshe Rabbeinu, o nome Rabbeinu é rabino, é o nosso rabino. Moshe, o nosso rabino, por isso que a gente chama ele, porque ele foi o rabino de todo mundo, né? Ele foi o mestre de todo mundo que recebeu a Torá. Agora, a Torá oral, a parte oral que foi dada a Moisés, não é somente a Cabalá. A parte da Cabalá é a parte mística da Torá oral. A gente tem partes que não são místicas, são partes reveladas, que, por exemplo, estão no Talmud, a Gemara. A gente chama de Talmud, Gemara é a mesma coisa. Então, essa parte mística é a parte específica da transmissão oral, mas que tem esse lado místico. Muito bem. Rabino, me parece que depois desse acontecimento, digamos assim, sobrenatural, além da realidade humana no Monte Sinai, nesse contato de Moisés com Deus, depois de alguns séculos, a tradição oral da Cabalá, ela foi colocada em um livro, né? Isso foi transmitido a um grande rabino, né? E se transformou em um livro que era o Zohar. O Zohar é justamente a transcrição, a forma física dessa tradição oral que Moisés recebeu no Monte Sinai de Deus? Então vamos lá, vou explicar algumas coisas, tá? Permita-me ser didático, como eu gosto de ser sempre, e isso vai tornar as coisas muito mais claras para você e para todo mundo. A transmissão do conhecimento divino não começou com Moisés, começou com Adão. E ele foi transmitindo isso, por exemplo, para o seu filho Shet. Ele seguiu isso para cada geração, como a gente vai ver. A gente sabe sobre Enoque, a gente sabe sobre Matusalém, mais tarde Noé, o seu filho Shem, e assim por diante, passando por Abraão, Isaac e Jacó. Já aqui, a gente já tem obras, tá? Por incrível que pareça, que tocam no tema da Cabalá. Por exemplo, o livro da criação, o Sefer HaYetzirah, que ele é um livro espetacular, muito, muito difícil. Não recomendo a leitura dele porque as pessoas vão entender ele errado. Ele é um livro que ele explica, por exemplo, ele traz as 10 Sfirot, tá? O conceito de Sfirot é um conceito
de como Deus criou o universo, através de 10 forças, através de 10 influências. Além disso, ele criou o mundo utilizando as 22 letras do alfabeto hebraico, o que formam, segundo o livro da criação, 32 caminhos de sabedoria. Então aqui é um exemplo de um livro de Cabalá que chegou aos nossos dias, tá? Que a gente tem esse conhecimento místico. E esse conhecimento foi sendo transmitido de geração em geração até chegar a Moisés, que aí ele recebeu muito mais no Monte Sinai, e foi novamente sendo transmitido até que o grande sábio Rabi Shimon Bar Yochai, ele compilou a maioria desse livro que você está botando aí, que é o Zohar, o livro do esplendor. Mas definitivamente, por um lado, ele é o livro mais importante de Kabbalah, por outro lado, ele não é o único, como eu falei para você, tem alguns livros de Kabbalah além do Zohar. Muito bem. Rabino, há dentro da tradição cabalística e também judaica de que, por exemplo, o Zohar, a própria Torá e outros livros seriam desdobramentos de um livro que foi dado a Adão por Deus através do anjo Raziel. Tem a ver essa história desse livro de Adão que foi dado a Raziel para o Zohar e também a Torá? O livro de Raziel é um outro livro, tá? Também é um livro de Kabbalah, ele tem outra história, mas eu não confundiria as coisas, não. O Zohar, ele realmente está muito mais baseado naquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai e foi transmitido até que, muitos anos depois, quando eu falo muitos anos depois, muito mais do que 1000 anos depois, porque era uma tradição somente oral e pelo medo de se perder, então o Rabi Shimon Bar Yochai decidiu compilar e escrever o livro, que para sua época foi algo muito ousado, tá? Porque realmente era um conhecimento somente transmitido oralmente de mestre para alunos, mas não para todos os alunos. Só para aqueles alunos que o mestre entendia que ele já tem a capacidade de entender corretamente os conceitos. Rabino, algumas pessoas, principalmente no sul e sudeste do Brasil, já ouviu falar muito de Kabbalah. Uns falam erroneamente, como o senhor disse, né, que chama de Kabbalah, não tem nada a ver. Mas, há uns anos atrás, muitas celebridades internacionais começaram a aderir ao movimento da Kabbalah e ficou aquela coisa, a Kabbalah da cantora tal, do cantor fulano de tal. Aquela Kabbalah que se tornou algo muito conhecido internacionalmente, com um certo viés, digamos assim, capitalista. Comercial, fala. Comercial. É a verdadeira Kabbalah? Então, isso aqui é o que começa aqui e acaba lá. Não é exatamente isso. Permita-me contar um fato muito curioso que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu estava no aeroporto em São Paulo, eu fui rabino no Rio de Janeiro 5 anos, fui celebrar um casamento em São Paulo. Então, enquanto eu estava esperando o voo, eu carrego comigo sempre um volume do Talmud, tá? Só para você saber que o Talmud também tem passagens de Kabbalah muito profundas. Eu estava lá estudando e, de repente, senta uma pessoa do meu lado e ela começa a olhar o que eu estou estudando, tá? E ela me pergunta, isso aqui é a Kabbalah? Ela pergunta a Kabbalah, né? Ela pergunta, isso aqui é a Kabbalah? Eu falei, não, isso aqui é o Talmud. Ela falou, uau, em que língua está isso? Eu falei, está em aramaico. Realmente a mesma língua da Kabbalah. Ela falou, uau, você entende isso? Eu quase falei para ela, não, eu só estou vendo os desenhos aqui, mas eu estou brincando, tá? É só texto. E ela levou, foi muito simpático. Ela falou, que coisa incrível, eu nunca vi, você é rabino? Sim, sou rabino. E aí ela falou, você sabe que eu estudo Kabbalah? Eu fiz assim com o rosto, eu falei, tá bom, que legal. Ela falou, eu estou vendo que você acha isso aqui mais ou menos, posso te mostrar meu livro? Aí eu falei para ela, não, eu vou te falar o que está escrito no seu livro. Ela falou, o quê? Ela olhou como se eu fosse Harry Potter.
eu falei para ela, olha só, nesse seu livro está escrito que você tem que controlar a sua raiva, que você tem que entrar no seu eu interior. E eu comecei a falar palavras bonitas, como você está percebendo, né? Alguns chavões, algumas coisas. E ela olhou para mim, ela falou, ela estava com o livro na mão. Ela falou, como você sabe disso? Eu falei, porque na verdade você não está estudando Kabbalah, você está estudando autoajuda, com outro nome. Ela falou, estão me enganando? E eu falei para ela, tá te fazendo bem? Ela falou, tá. Eu falei, então qual a diferença, o nome que estão te dando, tá? Aí ela foi muito simpática, ela falou, poxa, eu sei que você é estudioso, eu não vou tirar seu tempo. Muito obrigado, tá? Gostaria de ter essa tua orientação. Mas de curiosidade, para terminar a história de uma forma bem curiosa, eu não percebi, tá? Tinha umas 20, 30 pessoas em volta da gente olhando. Por quê? Porque, na verdade, ela perdão aqui que eu estava atrapalhando aqui, ela era uma atriz da Globo que estava fazendo uma novela, só que eu não tenho TV, eu não tenho tempo para ver isso, eu nem tenho televisão, então é muito normal estar nas nossas comunidades, mas então estava todo mundo esperando para falar com ela, não comigo. Então as pessoas até perguntavam, mas quem ela era? Eu não tenho a menor ideia, eu só sei que as pessoas estavam esperando ela. Mas então, isso responde a sua pergunta. Muitas pessoas acabam realmente, trouxeram um viés comercial, eles pegam a Kabbalah, fazem um pouco o que elas querem com ela, pegam uma mensagem aqui, outra ali. Eu recebo muitas perguntas dentro da minha plataforma de estudos, que é a Academia de Moisés, e de pessoas com coisas da Kabbalah, e eu tenho pena, porque você vê que ou eles estão estudando sem base nenhuma, enfim, tem que ser feito passo a passo, tem que ser feito muito bem orientado, porque senão, realmente as pessoas estão estudando outra coisa que não é realmente a Kabbalah, ou pelo menos não o original da Kabbalah. Rabino Rony, de fato, vamos agora adentrar em questões mais práticas. Quais são os assuntos... Primeiro, qual a diferença entre Kabbalah e judaísmo, e se qualquer pessoa... Por exemplo, eu não tenho, nessa geração, descendentes judeus, tenho descendente do meu pai. Mas quem é cristão, Uau. Quem é de outra religião, pode estudar Kabbalah? E qual a diferença entre Kabbalah e judaísmo? Fantástico. Então, olha só... O judaísmo, né, a gente vai falar que é a forma de vida que está no Pentateuco, que está nessa parte oral, dessa transmissão oral, e a Kabbalah é parte do judaísmo, ela é parte daquilo que nós estudamos, praticamos e assim por diante, tá? Então, a pergunta qual a diferença de judaísmo e Kabbalah seria a mesma pergunta de falar qual a diferença de judaísmo e o Pentateuco. O Pentateuco é parte daquilo que nós estudamos e assim cumprimos com as leis, costumes e etc. judaico. Tá? Então, é um dos livros, na verdade é um dos livros, é uma das áreas de conhecimento judaico que nós sabemos que foi recebido por Moisés no Monte Sinai. Então, assim, nós estudamos e parte disso até praticamos. Então, essa é a primeira pergunta com relação a isso. A sua segunda pergunta, as suas perguntas são muito boas, muito inteligentes. Então, o seguinte, na verdade, uma das coisas que eu faço na vida hoje é exatamente divulgar as mensagens do judaísmo, né, o conhecimento judaico que tantas e tantas pessoas estão buscando, e elas estão buscando de uma forma original. Uma coisa impressionante que a gente vê cada vez mais e mais e mais pessoas nessa busca de algo verdadeiro, de algo original. Então, eu considero que o estudo da Kabbalah, eu acho que ele é fundamental para todo ser humano. Por quê? Porque a Kabbalah, uma das coisas que ela trata, tá? Alguns dos temas que ela trata, por exemplo, é exatamente entender o que é Deus, qual a relação dele com a gente, o que acontece nos mundos espirituais, quais são as partes que nós temos dentro do nosso ser, ou seja, na nossa alma, ela é composta de quê? O que são essas partes? O que é a nossa alma? Quais são as partes da alma? Então, eu como judeu e você como não judeu,
Nós dois temos uma alma, nós dois necessitamos entender sobre Deus, nós dois mais ainda necessitamos estar conectados ao Criador, não é verdade? Então, desde que isso seja feito de forma correta, de uma forma gradual, indo passo a passo, vale muito a pena a pessoa ganhar os principais conceitos da Kabbalah para a vida dela. Maravilha. Rabino, você falou que um dos pontos principais da Kabbalah é nos ajudar a nos, digamos assim, nos reconectarmos com Deus e compreendermos a razão de estarmos aqui. E aí nós nos deparamos com várias religiões, vários conceitos de autoajuda, vários processos esotéricos e místicos espalhados pelo mundo, e eu creio que todo mundo já se perguntou: por que é que eu estou aqui? Para onde é que eu vou? A Kabbalah explica isso, Rabino? Com detalhes, você não pode nem imaginar. Completamente sim. Essa é uma questão que ela é premente, porque realmente qualquer pessoa que acredita em Deus já chegou, já sabe que Deus existe, graças a Deus. Então, ela entende que nada que Deus faz é ao acaso. Então, a nossa criação, a criação de cada um de nós não é ao acaso. Agora pensa só, Moisés, você nasceu, vou imaginar, tá? Não sei, eu falei para você, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci judeu, você nasceu, não imagino, talvez na Paraíba, talvez em algum outro estado aí próximo, você nasceu com outra família, com outros costumes, assim por diante. Nós temos muitas características diferentes, sejam físicas, tá? Intelectuais, você vai ter gostos de um jeito, eu vou ter outro, eu vou ter algumas capacidades, você vai ter outra. Então, cada um de nós, na verdade, ele é único. Então, isso significa que cada um de nós, ele tem as suas missões particulares nesse mundo. Então, nós temos que descobrir, não seria lógico Deus nos colocar no mundo, nos dar missões, e a gente não ter como descobrir isso. Muito bem. E a gente pergunta muito isso, meu Deus, por quê? Será que a vida é só isso? Eu vou ter que nascer, reproduzir, morrer, trabalhar, pagar contas, votar em político corrupto, e a gente fica assim meio sem um norte nessas questões, né? Qual o verdadeiro sentido da vida e da minha existência? E como o senhor bem falou, a Kabbalah ajuda a nos entender isso de forma muito detalhada, não é isso, Rabino? Sem dúvida nenhuma. Pode falar. Não, pode concluir. Na verdade, essa vida, ela não é o objetivo final, tá? Porque não faz o menor sentido dela ser o objetivo final, como você descreveu. Você acabou de falar que a gente vem, nasce, cresce, se reproduz, e no meio a gente está trabalhando, temos muitas decepções, pode ser na política, pode ser na economia, alguns no amor e assim por diante, às vezes no lado financeiro e assim por diante, e no final das contas a pessoa morre mais cedo ou mais tarde. A vida não faz sentido, essa vida que nós falamos aqui, ela não faz sentido se você leva em conta que a gente passa 80, 90, 100 anos vivos, e quanto tempo a gente passa morto, né? Se a gente comparar, seria a eternidade contra 80 anos. É muito pouco, não é verdade? Tende a zero, como a gente fala em matemática. Então, a vida, ela tem um objetivo muito maior, que nesse mundo nós temos a oportunidade, através do nosso livre-arbítrio, de conectarmos com Deus e assim sermos meritosos do que se chama a vida no mundo vindouro, ou seja, a vida depois da morte. É uma vida que ela foi criada para não acabar. Por isso, o ser humano ele tem corpo e ele tem alma. O corpo a gente vê que ele vai ficando velho, né? Começa as partes brancas, começa a barba, o cabelo começa a cair e etc. Por outro lado, a alma não. A alma ela é sempre jovem. Talvez você sinta isso, Moisés, eu não sei a sua idade, mas você não sente que, mesmo que o tempo passa, a sua alma continua viva e você continua sonhando, você continua com objetivos. Impressionante. O corpo não acompanha tudo, mas a cabeça funciona uma locomotiva. Exatamente.
Exatamente. Tenho 45 anos já, Rabino. Eu estou te ganhando por pouco. Rabino, dentro dos ensinamentos da Kabbalah, o senhor falou que é o lado místico, digamos assim, do judaísmo, da Torá e tal. Algumas pessoas podem imaginar, então Torá é magia, é ritual, é invocação de espírito. Não tem nada a ver com isso não, né, Rabino? Não somente não tem a ver, como tudo isso que você falou é proibido. Tá? Não existe nenhuma contradição entre o Pentateuco e a Kabbalah. Na verdade, eles são complementares. Tá? O Pentateuco, se a gente lê ele, se você lê a Bíblia, você tem muito conhecimento, mas tem muita coisa ainda faltando, como eu expliquei no começo. Tanto a nível do próprio Pentateuco, quanto a nível essas perguntas que você mesmo fez. Qual o sentido da vida? Como é que eu encontro isso? Não é tão fácil. A Kabbalah te mostra onde você encontra isso no Pentateuco, tá? Só de curiosidade. Então, na verdade, todo esse tema no Pentateuco está escrito que é proibido fazer magia, é proibido invocar espíritos e muito mais. Então, não pode ser que o mesmo Deus que transmitiu a Moisés no livro escrito uma proibição, no outro livro ele vai permitir. Então, a Kabbalah não tem nenhum lado de magia negra e não tem nenhum lado, na verdade, da gente ficar utilizando esse conhecimento para fazer algum tipo de mágica ou superstição ou alguma coisa assim. Mais do que tudo, a parte mais importante da Kabbalah não é alguma coisa prática, é o conhecimento que você vai ter sobre Deus, sobre o seu propósito de vida, sobre a sua alma e muito mais. Rabino, vamos voltar lá ao Monte Sinai, lá em Moisés, como a gente já criou o meu xará, o Moisés, e na questão, ele recebeu 2 tábuas. E eu lendo sobre, eu sempre gosto muito de ler quando eu posso, sobre judaísmo e sobre Kabbalah, eu sou apaixonado por Kabbalah, na verdade. Eu acho que não é à toa que o meu pai me deu o nome de Moisés. A gente acaba recebendo um pouco dessa influência, né? Mas eu ouvi dizer que, na verdade, o Moisés, no Monte Sinai, que aparece muitas vezes em filme, na Bíblia, que ele recebeu 2 tabletes de pedra com os 10 mandamentos, e eu já ouvi falar que, na verdade, a Kabbalah diz que não foram 2 tabletes de madeira, de pedra, mas sim 2 tabletes de esmeralda. É isso, Rabino? Eu vou ser sincero que eu não sei falar o nome em português, eu só sei falar o nome em aramaico, tá? Realmente era uma pedra preciosa, verdade. Isso valeu tanto para as primeiras tábuas, né, que no final das contas Moisés quebrou no episódio do pecado do bezerro de ouro, quanto nas segundas tábuas depois que ele fez. Realmente não era de madeira. Na foto aí a gente está vendo 2 tábuas e, na verdade, as tábuas eram completamente quadradas também. Elas não tinham esse formato. Esse formato ficou bonito para fazer a foto, mas elas eram completamente quadradas e completamente iguais. Muito bem. Essas tábuas foram guardadas, sagradas, elas foram guardadas na Arca da Aliança, que era no grande templo em Jerusalém, que era guardada há muitos séculos atrás. Mas ainda diz que essa Arca da Aliança, né, que tem aquela imagem dos 2 querubins, né, na tampa essa Arca da Aliança, na verdade, existe, ela está guardada, ela tem esse poder extraordinário, o Rabino, como muitos falam? Então, vamos lá. Parte por parte. Para começar, tá? No nosso canal do Contraste no YouTube, eu tenho um vídeo sobre isso, onde está a Arca Sagrada. Existem algumas teorias onde ela está. É importante saber que na Bíblia está escrito que Deus fala para Moisés fazer isso e não haverá outra Arca da Aliança. Ou seja, a Arca da Aliança ela é única, então de alguma forma Deus vai fazer com que ela não seja nunca destruída. Pensa que, para quem, mais uma vez, quem conhece a Bíblia, saindo até do Pentateuco, a gente sabe até que ela já teve períodos que não esteve na mão do povo judeu. Ela foi conquistada por outros povos e acabou sendo devolvida. A teoria mais aceita é que ela realmente está escondida em algum lugar subterrâneo em Jerusalém. Isso foi feito antes da destruição do primeiro grande templo, né, o Templo de Salomão,
antes dele ser destruído, e lá realmente estão as tábuas da lei, tanto as primeiras quanto as segundas, estão um rolo de Torá que Moisés escreveu, como está no final do Deuteronômio, escrito que ele escreveu isso. Agora, quando a gente fala de poder, poder só existe em Deus, tá? A gente não pode atribuir poderes a amuletos ou algo que Deus falou para a gente construir. Existe que a gente tem que cuidar com santidade, mas todo o poder vem de Deus, está em Deus. Então, nenhuma pessoa reza para a arca, ou ele pensa que se ele tocar em algum querubim, ele vai ganhar na loteria. Não existe isso e é contra a visão, tá, da Torá. Rabino, e a gente pergunta agora outra questão, vamos lá no começo da Bíblia, quando fala aquela alegoria, e de repente estava lá Adão e Eva, e foram lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu a maçã, chegou lá a serpente, e conversou com Eva, e fez a cabeça de Eva, tal, chavecou Eva lá, tal, e Eva acabou comendo a maçã e deu para Adão. É uma alegoria assim que parece uma historiazinha para criança de 5 anos de idade, né? Uma maçã, o pecado surgiu de uma maçã, tal. A Cabala explica de fato o que foi que aconteceu ali no Jardim do Éden. A Eva comeu a maçã, foi uma maçã que ela comeu lá na árvore, Rabino? Só de curiosidade, vou te fazer uma pergunta. Aonde está escrito que foi maçã? No Velho Testamento cristão. Não está, não. Está escrito maçã? Está escrito a palavra maçã? Eu acredito que dentro das diversas traduções que chegaram, principalmente cristãs, diz que Eva foi lá no jardim, comeu a maçã do pecado original. Dentro dos textos originais, existe esse negócio de maçã lá no paraíso? Então, para começar, dê uma olhada, tá? Eu sei que provavelmente você não sabe hebraico, não estou te culpando por isso, mas não está escrito na Bíblia hebraica a palavra maçã, em nenhum lugar, tá? Então, vamos começar daqui, que é uma coisa interessante, tá? Não está escrito maçã. Se você pergunta, pode ter sido maçã? Vamos falar que pode, mas eu falo isso exatamente porque quando a gente estuda a Torá em português, como qualquer outra coisa, né? Quando a gente já passa pela tradução, a tradução ela é necessária, tá? Não tem o que fazer, nem todo mundo vai saber hebraico, nem todo mundo vai saber aramaico, então a gente tem que tentar dar esse acesso para a maior parte de pessoas, isso aqui não tem a menor dúvida. Por outro lado, importante buscar traduções as mais fiéis possíveis, exatamente para a gente poder entender corretamente a palavra de Deus. Isso é número 1. A história de Adão e Eva é muito mais profunda do que aquilo que a gente vê. Tá? Na verdade, quando você lê a Bíblia, somente o texto bíblico, como eu falei de Caim e Abel, está escrito que eles estavam no campo, veio Caim e falou com Abel. O que ele falou? Não está escrito. Então, está faltando muita informação. Eu te dei um exemplo, tá? Eu posso te dar uma aula aqui de 2 horas de cada parte da Bíblia, que tem muito mais informação que a gente precisa saber, tá? Então, a história de Adão e Eva, na verdade, Adão e Eva, eles foram criados no Jardim do Éden, diz a Cabalá. O Jardim do Éden não é uma existência como nós temos aqui. Ela é outro nível de existência completamente diferente. E isso que, por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram castigados, isso significa exatamente que eles saíram do nível espiritual do Jardim do Éden, onde essa serpente é uma metáfora, onde esse fruto proibido também é uma espécie de metáfora que tem que ser entendido para entender realmente a história, e eles baixaram para o nível que a gente está até hoje, que é o nível que se chama esse mundo. Ou seja, na verdade, só para você saber, existem 3 níveis. Existe o nível desse mundo, existe o nível do Jardim do Éden, que é a entrada do Éden, e existe o nível propriamente do Éden, que é um nível ainda superior ao nível que estavam Adão e Eva. Muito bem. O assunto Cabalá é muito profundo. E em algum momento as pessoas também já ouviram falar da árvore da vida, ou as 10 sefirotes. O que são essas 10 sefirotes? A Cabala explica o que são? São mundos, são planetas, são universos, Rabino?
De forma alguma. Na verdade, o conceito de mundos na Kabbalah não é o nosso conceito de mundos, né? Quando a gente fala sobre mundos, nós falamos de planetas, de galáxias, né, de coisas físicas. O conceito de Kabbalah em relação a mundos é completamente diferente. Ele tem a ver com a forma como Deus criou o mundo, tá? Os mundos não são planetas, não são elementos físicos de forma alguma. É um conceito espiritual que vem explicar para a gente que Deus, que ele é infinito, na verdade ele é mais do que infinito, mas para explicar isso leva um pouquinho mais de tempo. Então Deus, ele vai e ele cria o mundo fazendo um processo de contração da luz que foi criada. A luz também é uma alegoria na Kabbalah, tá? Só de curiosidade, eu explico tudo isso na nossa plataforma da Academia de Moisés. E ele utilizou, então, depois que passou essa contração dessa luz infinita, que é a influência de Deus para criar o universo em todos os seus níveis espirituais e físicos, ele utilizou do que se chama Árvore da Vida, ele utilizou de 10 sfirot, 10 contagens, que na verdade são 10 formas deles criar o mundo e governá-lo. Então você vai ver que cada uma dessas sfirot, ela tem um nome, ela tem um significado, e ela tem uma posição, né? Quando você constrói ela, como está aqui nessa foto que vocês estão mostrando, ela realmente tem uma posição no meio, na verdade, só para vocês saberem, ela na verdade tinha que ser no meio, um pouco para a direita, não exatamente no meio, outra vez o quadro é para ficar bonito, mas tinha que ser no meio para a direita, e não é à toa, porque o lado da direita é o lado da bondade e da piedade, o lado da esquerda é o da justiça, e o do meio é uma síntese dos dois. Então, na verdade, as sfirot do meio, elas vão um pouco mais para o lado da piedade, da bondade, porque assim Deus se comporta com a gente. Então, na verdade, são emanações de Deus nesse mundo, tanto para a criação do mundo, quanto até hoje, para ele governar o mundo, o universo todo, os anjos, tudo que eles existem. Então, mais uma coisa que vale a pena saber, que cada um de nós tem uma influência dentro de nós, em cada uma dessas sfirot. Cada uma dessas emanações existe dentro da nossa alma. Então, dentro da nossa alma, a gente vai ter todos esses elementos se revelando, influenciando a gente, cada uma de uma forma. Maravilha, estamos conversando com o Rabino Rony, ele é brasileiro, carioca, está lá em Israel. Nós já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Gente, o assunto é muito profundo. Eu passaria aqui dias e horas conversando com o Rabino e a gente não conseguiria ainda trazer, eu acho que nem 1% do conhecimento, né, dessa sabedoria divina chamada de Kabbalah. Mas antes da gente encerrar com a última pergunta, Rabino, inclusive os interessados, eles podem procurar o Rabino, tem uma plataforma, existe cursos que o Rabino está dando sobre Kabbalah, não é isso, Rabino? É verdade. Para começar, vale a pena as pessoas conhecerem o nosso canal do Contraste, tá? Que já tem muito conhecimento, mas quem quer estudar de uma forma didática, organizada, passo a passo, tá? Realmente com a minha orientação, então existe a plataforma que se chama Academia de Moisés. Eu recomendo muito, ela é bem acessível, a gente ensina hebraico, a gente ensina a própria Bíblia de uma forma bem mais profunda, bem mais coerente, respondendo essas perguntas que você está fazendo. A gente tem muitos cursos de Kabbalah e assim vai, a gente explica os preceitos bíblicos, como fazer e assim por diante. Ou seja, é uma orientação muito importante. Eu tenho certeza que cada pessoa que entrar, ele vai ficar surpreendido, ele vai, realmente é um oásis que de muita água, de uma água muito doce, que tem que ser provada, porque, na verdade, não é do Rabino Rony, é de Deus. Muito bem. Rabino, a última pergunta não poderia ser outra. Nós estamos encerrando o ano 2021, nós estamos aí ainda vivendo um momento muito tenso mundialmente, com pandemia, Covid, crise econômica, crise sanitária. Parece que a gente está caminhando para o fim. A impressão que a gente tem é isso e não tem mais esperança. Mesmo com tanto conhecimento espalhado pelo mundo, com tantas religiões, com tanto processo de autoajuda, até mesmo a Kabbalah, por que é que o ser humano continua sendo tão cabeça dura, Rabino? Por que é que existe essa natureza, eu vou usar um termo bem comum, essa natureza ruim no ser humano?
qual a lição, qual o aprendizado que o senhor compartilha com a gente dentro da Kabbalah? O ser humano ele é dotado de livre-arbítrio, então a gente tem 50% de capacidade de fazer o bem e 50% de fazer o mal. A nossa missão é realmente vencer o nosso lado negativo, vencer nossos desejos que são maus. De acordo com a Bíblia, não há outra palavra. Eles são desejos maus e cabe ao ser humano. Como Caim, como Deus falou para Caim. Ele falou, se você quiser, você vai ter controle, né, sobre essa parte ruim sua. Caim não escutou, acabou assassinando o seu irmão Abel, mas Deus falou para ele, você tem a capacidade de ser bom. Como a gente vê na história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e assim por diante, tá? Pessoas judias e pessoas não judias que fazem e pregam o bem. Eu acho que é importante você saber que realmente a gente está passando por uma situação que não é nem um pouco simples na humanidade, a pandemia e muito mais coisas que acontecem, mas saiba que, e não de uma forma como torcida, tem um lado muito positivo que acontece no mundo. Cada vez o mundo ele tem mais consciência dos problemas que o próprio homem faz. Veja bem, há 200 anos atrás, a escravidão ela era plenamente aceita. As pessoas compravam escravos como se fosse uma coisa normal. Hoje em dia, graças a Deus, quase não existe um país civilizado que não condena a escravidão. No passado, uma pessoa ficava velha, ela simplesmente era jogada no lixo, tá? Estou falando, obviamente, metaforicamente. Hoje em dia, todos os governos já entendem que a gente não pode fazer isso, que há necessidade de dar uma aposentadoria, direitos sociais, assim por diante. Então, não é que está tudo feio, eu dei alguns poucos exemplos, tá? Mas, na verdade, cada vez mais também há um processo de conscientização do ser humano, esse processo também que a gente vê de uma busca. Veja bem que a nossa geração ela tem uma busca gigantesca por espiritualidade. As pessoas estão buscando de alguma forma algo que realmente dê significado. Então, essa é a nossa esperança, a esperança de que o ser humano ele consiga entender que ele não é só o corpo dele, ele tem uma alma, ele tem a capacidade de se conectar com Deus, e quando a pessoa faz a bondade, ela prega a bondade, ela realmente vive isso, é outra qualidade de vida, outro significado de existência.